Quantas calorias eu preciso comer no dia? Essa é uma dúvida que ataca muita gente. Elas fazem alguns cálculos na internet, mas sempre tem incerteza se está comendo certo ou não. E a maioria chuta, copia uma dieta pronta, faz uma fórmula qualquer que achou na internet, não considera rotina, genética, ambiente hormonal, a resposta do corpo. Então, um erro fatal é seguir um plano genérico de X calorias que deu certo para amiguinho e você acha que vai dar certo para você também só porque ele teve resultado. Então, o que você vai aprender nesse vídeo é o que realmente define o seu gasto calórico, como calcular o valor certo, estimado, mais ou menos, e tudo que influencia, e o que você precisa ir mudando na dieta, porque a dieta fica estagnada muito rápido e você tem que mudar. Então você vai aprender como é que faz isso, para você ter resultado de vez. Mas antes, Sobrano Moura, nutricionista, 4 pós, estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. São 3 coisas que afetam o metabolismo, que vão dizer o quanto que ele precisa gastar de caloria. Primeiro é a taxa metabólica basal, que é o quanto você precisa para continuar sobrevivendo. É o coração bater, os órgãos funcionar, o cérebro funcionar, temperatura, respiração, funções vitais e tudo isso. Aí você tem que pegar essa, que chama TMB, e somar com todas as suas atividades diárias. Caminhada, você vai ali no mercado e volta, no treino, cardio, ficar andando sem parar, foi no centro resolver o negócio, qualquer coisa dessas vai gastar caloria. E aí o ideal era o quê? Você ter essa soma, o que é muito difícil, praticamente impossível. Mas você tem que ter alguma noção. Então, você deve saber mais ou menos o quanto você gasta se você fizer esses tipos de cálculos. Se você tiver noção do que você está fazendo. E o ruim é que esse fator varia muito de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa pode estar com o metabolismo totalmente diferente do seu e você com a mesma idade ou o mesmo peso. E aí tem o efeito térmico dos alimentos, digestão. Proteína, por exemplo, gasta 30% só para digerir. Então, tem tudo isso também relacionado. E outras coisas também, como quantidade de massa que você tem, a quantidade de horas que você dorme, como é que é o seu nível de treino, qual é o tempo que você treina, se você é homem ou mulher, sua idade, se você está no ciclo menstrual, se está em alguma fase, está na TPM, tudo isso vai mudando o metabolismo. E coisas simples como estresse, rotina, tudo. Tudo influencia o metabolismo e os hormônios. Até mesmo a quantidade de efeito sanfona que você já teve. Se você fez muita merda na vida, muita dieta detox, cetogênica, etc., e perdeu massa e desacelerou o metabolismo, ou se adaptou a comer pouco, achando que ia emagrecer, e aí deixou o metabolismo lento, isso vai deixando, com o tempo, cada vez mais difícil você queimar gordura. E aí você tem que criar toda uma adaptação para resolver isso de volta. É bem chatinho, mas é possível. Só que isso também influencia no caso, a quantidade de frustrações que você já teve com dieta restrita. E aí, nesses 12 anos aí, calculando dieta, eu cheguei a uma conclusão um pouco mais fácil de fazer. Homens têm, em média, peso vezes 22 ou peso vezes 25 de taxa metabólica basal, que precisa para sobreviver. Ou seja, uma pessoa de 80 quilos vezes 23, ferrou, quanto que deu? 1.800, dá mais ou menos 1.800 calorias. E mulheres, se for botar 60 quilos vezes 20, dá 1.200 calorias. Aí é mais ou menos isso. Essa taxa pode variar um pouco, né? Porque existem muitas variáveis. Só que na média aí vai ser mais ou menos isso aí. Só que não se esqueça, isso é só a sua taxa metabólica basal. Tem que somar tudo que você gasta no dia. Todos os exercícios, todas as atividades e a digestão dos alimentos. Como é que é a sua dieta? E aí, para não ficar tão difícil para as pessoas, eu tenho mais ou menos a colinha aqui. Tipo, sedentário. Você multiplica o valor da TMB vezes 1,2. Atividade leve, que é tipo treino leve, 3 vezes por semana. Você multiplica a TMB que você achou, o valor, vezes 1,4. Se você já treina sério, de 5 vezes por semana, mais ou menos, e não faz cardio, aí já é nível médio. Você multiplica por 1,5. E as pessoas mais ativas que fazem cardio
e tem a rotina mais ativa e treinam 5, 6 vezes por semana, aí multiplica por 1,7 até. Ou seja, um cara de 80 quilos que treina pesadão e tem a rotina vai gastar em média aí 3.000 calorias. Se você fizer a conta, vai dar mais ou menos isso. Aí essa variação pode ser bem grande, porque vai ter cara de 80 quilos gastando 2.300 calorias e vai ter cara de 80 quilos gastando aí 3.500. Então você vê que é uma diferença muito grande. Então tudo influencia no metabolismo. Você tem que ver como que é o seu. E aí, como se não bastasse, você achou a taxa metabólica basal, aí você vai e achou o GET, pelo fator atividade, que é esse número que você multiplicou. 1,2, 1,4, 1,5, 1,7. Aí agora você tem que ver se você vai emagrecer, manter o peso ou ganhar peso. Que aí você tem que botar o quê? O déficit calórico ainda, nessa conta aí. E aí para emagrecer, a gente diminui de 10 a 25% do GET, que é o número que você achou para manter o seu peso. Muita gente diz 500 calorias ali, só que acaba não sendo tão bom, principalmente para mulheres. Lembrando que um déficit de 25% ele é um pouco agressivo, então pode ser um problema para uma pessoa acelerada. Tem que ter muito cuidado. E se você quiser ganhar massa de 10 a 20% a mais, isso assim que começa o emagrecimento, né? Normalmente você põe ali um número mais baixo, que é 10%, dependendo muito do caso. E se seu objetivo for manutenção, você vai manter o peso, que é o GET mesmo, que você fez o cálculo sem mexer nas calorias. Aí você vai, calcula as calorias e divide na dieta da forma que você quiser. Refeições da sua rotina, o quanto que você encaixa na sua rotina, né? Quantas refeições, e todos os macronutrientes de acordo com a sua fase. E tem outros vídeos aqui no meu canal explicando como fazer isso. E aí vamos supor que é emagrecimento, você tem que ter ajustes semanais. Por quê? Porque o metabolismo vai desacelerando e se você manter a dieta, ele vai travar e parar de perder peso. Então você tem que ir mudando a dieta de acordo para você não estagnar. E como é que você sabe isso? Toda semana você avalia peso, foto, medidas, como está a sua fome, como está a sua retenção, como está o nível do seu treino, rendimento, como está seu sono, ansiedade. Você analisa tudo isso e vê se está piorando ou melhorando, de acordo com o seu peso, foto, tudo. E aí você toma uma decisão, se você vai mexer ou não no plano. Eu recomendo fazer toda semana porque você não vai perder nenhum tempo. Uma semana é suficiente para dar um resultado e suficiente para você saber se precisa mexer ou não. Não, às vezes não mexe, tá, galera? Dependendo de quanto você mexe na semana, você consegue evoluir por 2 semanas seguidas. Ou seja, o ideal é você não esperar ficar estagnado, né? E sim ir mexendo na dieta, ajustando para você continuar evoluindo. Não ficar esperando a estagnação. Você já antecipa ela, já sabe que vai acontecer isso, e aí você toda semana já vai mexendo para ter mais resultado. Mas lembre-se, qualquer corte rápido ou brusco, o corpo vai sentir o efeito. E aí é mais fome, ele pode entrar no modo sobrevivência, que é mais estresse, e aí você produz menos hormônios, desacelera o metabolismo e ferra tudo, entendeu? Então nem nada extremo, nunca faça nada rápido de alteração. Então vamos para os erros mais comuns de calcular errado. Primeira coisa, achar que o cálculo vai estar sempre certo, sendo que tem 1.000 variáveis que eu falei. Tudo diferente pode acontecer na sua genética, sono, rotina, metabolismo, quantas horas você dorme, como você treina, tempo de treino, intensidade de treino, se você faz cardio ou não, se você anda ou não durante o seu dia, se trabalha em escritório, se trabalha em movimento, entendeu? Tudo isso vai mudar. Uma fórmula é apenas uma base para você ter uma noção. Mas o que vai fazer você ter resultado mesmo é o tentativa e erro. Você sabe mais ou menos quanto você gasta, você aí testa a dieta, e aí você vê o seu resultado na balança, na foto, em tudo, e você vai vendo quanto que você deve gastar realmente. Ou seja, usar a fórmula sempre com bom senso. Segundo erro, a pessoa superestima o gasto diário dela. Ela acha que gasta muito mais do que ela está gastando, na verdade. E aí acaba fazendo a conta errada e dando ruim. Só que na revisão semanal você vai descobrir isso se você fizer. Terceiro erro, levar em conta o peso nisso, porque mulheres, por exemplo, tá lá no ciclo menstrual, na última fase, perto da TPM, que é a fase do dia 17 até o dia 28 da mulher, que vai só retendo, piorando ali
Se ela calcular o metabolismo ali, a taxa metabólica, e levar em conta, sem levar em conta o estado hormonal dela, de mais retenção, ela pode achar que está com o metabolismo super lento, sendo que na verdade não está. Quarta coisa, a pessoa belisca ou subestima as saídas da dieta. Então acaba passando muitas calorias sem ela perceber, ela achando que não está passando. Então muito cuidado com isso, que é um erro muito comum. As pessoas acharem que estão comendo tanto e na verdade estão comendo a mais. Quinto erro, copiar a dieta de outra pessoa. Depois de tudo que você ouviu, você sabe que é muito improvável que a sua dieta seja igual do amiguinho. Então, solução inteligente para acertar isso tudo de primeira. Dieta fácil. Eu tenho protocolo já tudo calculado, estruturado para o seu peso, seu metabolismo. Você vai lá, só pegar, não precisa, não vai ter erro nenhum, entendeu? Só você seguir, ter resultado. Então, e a dieta você pode montar de acordo com os seus gostos, sua rotina, os alimentos que você gosta, entendeu? Dá para fazer jejum intermitente também, ciclo de carboidrato. O ciclo de carboidrato que eu botei lá, de protocolo, é semanal. Então, é muito eficiente. Eu acho melhor para você não ficar estagnado e continuar tendo resultado. Então, se quiser garantir isso, para você ter uma boa estrutura de dieta, dieta fácil. Também tem o treino fácil que vem com 300 treinos que eu botei lá. Então, dá uma olhada. Então, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal e dá aquela curtida para me ajudar, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo.